Caião, eu tenho 23 anos, é um homem. Cara, eu sempre achei, Caio, que eu era homossexual. Aí eu tava gostando de um homem mais velho que eu, sabe? E eu não consegui tirá-lo da cabeça. Porém, todas as vezes que ficamos juntos, eu não sentia nada. E nem cheguei a ter orgasmo. Ele chegou a ficar com o cara. O cara dá... Ele meteu na cabeça que é gay. Botou na cabeça que é gay e ficou afim de um cara. Aí começou a dizer, eu sou um gay que gosta de gente de homem mais velho. Aí ficou com o cara, nada. Isso é um prato cheio para uma terapia freudiana na hora, né? Cheio. Um cara que não tem pulsão gay, que acha que é gay e que escolhe figuras paternas, figuras mais velhas. A projeção aí, não? É. E que dá pro cara para agradar o cara enquanto ele mesmo nunca teve nenhum prazer. Nunca teve nada. Aí só falta ele dizer que saiu com uma menina, ficou doido, teve orgasmos e se apaixonou. E aí é um caso interessante se for assim. É, mas não é assim. Ele fala assim, ó. Porém, todas as vezes que ficamos juntos, eu não senti nada e nem cheguei a ter orgasmos. Porém, não sinto nada por mulheres. Caio, hoje em dia, essa obrigação, o cara tem que ter, é uma obrigação perversa. Tem que sentir alguma coisa por mulher, se não sente por mulher, tem que sentir alguma coisa por homem. Se não dão espaço para não sentir coisa nenhuma, nem por mulher e nem por homem. É por aí que ele tá. Pelo amor de Deus, cara, tá cheio de gente que não sente nada nem por mulher nem por homem. O Jesus nunca falou no assunto em relação a ele, não é? Assim ele nunca mesmo. disse, em verdade eu vos digo que sinto terríveis tesões por todas as mulheres da Galiléia, mas decidi me tornar um eunuco por amor ao reino de Deus. Esse papo nunca existiu. Você não vê Jesus tocando nesse assunto para ele. Agora, você vê os apóstolos que conviveram com ele, e como na carta aos Hebreus, e como no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas ele diz aos apóstolos, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Todos. E na carta do escritor da carta aos Hebreus está dito, pois ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É só o que se diz, sobre qualquer que tenha sido a direção pulsional dele. No entanto, ele decidiu, como tinha que ser, que ele era eunuco do reino de Deus. Porque não faz nenhum sentido que alguém venha à Terra com uma missão daquela para se casar e gerar filhos. Sim. Não faz sentido. Não faz, olha só. Eu que não sou nada, eu sou a bosta do cocô, do dejeto, do... Cavalo do bandido. Não, ainda está muito elevado. Eu sou as coisas que não são mesmo. É porque eu não tenho natureza. Mas na minha compreensão, eu cheguei a pensar algumas vezes, se eu não fosse um cara que goste tanto, na realidade mais do que eu gosto, eu preciso da companhia feminina, da continuidade feminina, não é de sexo, é dessa extensividade. Eu me completo nela. Sim. Mas se eu não fosse assim, tão assim, olha, teria sido infinitamente melhor para o meu ministério, provavelmente, para a expansão, para a liberdade de pregação, ficar como Paulo ficou, indo para onde queria, a hora que queria, fazendo o que queria e pregando o evangelho sem aquela angústia de voltar para casa, Certo. que é a que me marcou a vida inteira, aquela angústia de retornar para os meus, para minha casinha. Você teve muito essa questão. Essa foi preponderante Tá. durante a maior parte do meu ministério. Então, é uma obrigação horrorosa essa imposta. Uma pessoa olha para o lado, vê uma mulher linda, não sente nada. Olha para o lado, vê um homem que, teoricamente, ele pensou antes que era por homens, que ele pudesse ser atraído, sem que ele nunca tenha tido essa atração. Foi mais uma escolha e determinação do que um pendor. E aí conclui que também não.
Então, pelo amor de Deus, fique em paz. Não dá para ficar em paz como um eunuco do reino de Deus, como Jesus disse. Tem uns que nascem eunucos. Deve ter sido o seu caso. Ele Nasceu. Só encasquetou que, como você não sentia nada por mulher, você devia ser gay. Porque tem isso, o cara nasce. Chega ali aos 8, 9, 10 anos de idade, 11 anos, não sente nada, 12 anos, por menina nenhuma. Aí Logo é aquela lógica dos patrícios. Logo. Se sentes tesão por mulher, aí não. Ora, logo tu és gay. Essa lógica binária. Então, não. Jesus disse, uns nascem eunucos, outros os homens fazem. Aquele aviltamento, na antiguidade era a castração, era tudo aquilo que alguns déspotas ou poderosos faziam para ter escravos servindo as suas mulheres e os seus haréns, sem o risco do suposto estupro ou da gravidez, de que o escravo engravidasse alguma das mulheres deles. Então, castravam. E alguns, sendo castrados, vão se modificando no passar dos anos, pela castração. Mudanças e variações hormonais, um monte de coisa. E tem outros que não têm nenhum problema físico, não nasceram eunucos, têm pendor sexual para um lado ou para o outro, mas a si mesmos se fizeram eunucos, como foi o caso de Jesus, por causa do reino de Deus. Como foi o caso de Paulo, por causa do reino de Deus. E Jesus disse, no entanto, poucas pessoas estão aptas para discernir esse terceiro conceito, que é desses que, tendo pendor sexual, tendo pulsão sexual, todavia a sublimaram, para dedicarem-se exclusivamente àquilo que sabiam ser os seus chamados no reino de Deus, como foi o caso do meu queridíssimo amigo John Stott, que já está no Senhor. Foi noivo algumas vezes, mas na última hora ele dizia, não é a coisa mais importante para mim, o que é de mais importante para mim é outra coisa. Então abriu mão daquilo e se dedicou ao que se dedicou. Tava noivo. E viveu uma vida linda até morrer aos 90 e tantos anos. Então a gente tem que acabar com essa tirania da sexualização bipolar. O cara tem que gostar de mulher. Se não gostar de mulher, é um atestado de que ele é gay. Aí, como no caso desse moço, lá vai ele tentar ser gay, porque não gostava de mulher, e ele é provavelmente apenas e tão somente alguém que nasceu eunuco, que nasceu assexuado. E Jesus tratou disso com naturalidade. Às vezes nasce, foi o que Jesus disse. Jesus não problematizou nada. É assim mesmo. Se não filosofou sobre nenhuma dessas coisas, acontece. Se for o seu caso, aprenda a lidar com isso. Faça isso em algo para a glória de Deus, como ele falou do cego de nascença. Ou falou de qualquer outra coisa. Transforme isso em glória, em vida, em significado pessoal, em individuação processual. Cresça. Então, meu amigo, para com esse negócio de ré num quibe que não te dá prazer nenhum. Não tá rolando. Para com isso, vai ser solteiro. Vai ver o que você ama fazer e faz de todo o coração. Adote seus sobrinhos. Adote a Dona Cotinha, como a gente mostrou hoje aqui. Seja pai ou mãe de Cotinha. Vá fazer o bem na vida, vá dedicar-se ao que você ama fazer. E se case com as oportunidades de amor, de serviço e de utilidade nesse mundo. E fique livre da opressão dessa geração. Tá bom, querido? Temos mais uns minutos aqui. Ele só fala que quanto ao homem, a gente se dá muito bem, sabe, Caio? Nós somos cada vez mais sintonizados como amigos.
Aí eu não também, tem eu e o nada. Braulio, a gente também está aqui há 8 anos, vai fazer 9, nos damos muito bem. Isso. Nunca fizemos sexo. Meu Deus. Até porque essa barba aqui na minha nuca eu não ia suportar. Nunca fizemos sexo. Acabou que eu já estava casado, ele casou depois, eu fiz o casamento dele. Casados com Adriana. Adrianas, e não temos nenhum conflito, nenhum problema, entendeu? Como amigos. Vamos lá, Braulio, mais 5 minutos. Pois é, coitado do bichinho. Aí, a pergunta dele é muito engraçada no final, sabe? Ele fala assim, eu sou o quê, Caio? Você é só um homem, não basta? Uma pena. Olha, você está em boa companhia. Não se fala, a maioria dos homens do Velho Testamento passaram pela vida sem esposas declaradas. Você vê Ezequiel apaixonado, Oséias casado com Gomer, só sofrimento e traição. Só pepino. Amós deve ter sido casado, Isaías foi casado, não se tem grandes histórias, mas se menciona a mulher dele. Não se fala da mulher de Jonas, não se fala da mulher de Naum, nem de nenhum desses caras. Jesus com certeza não foi, Pedro era, e voltava para casa de vez em quando, mas foi ficando muito rarefeita a volta, por causa da dedicação dele às outras coisas. Não dá certo. Essa paixão absoluta pelo reino de Deus, Paulo disse, para você fazer isso em tempo integral mesmo, você tem que ser solteiro. Está escrito lá na primeira epístola de Paulo, capítulo 7. Ele disse, se você quiser, vai ter que ser sozinho. Porque se você casar, é o mandamento do reino que manda você se dividir. 50-50. Vai ter que cuidar da mulher, dos filhos e se dedicar ao ministério depois de cuidar disso, porque primeiro vem isso. Se alguém não sabe cuidar da sua mulher, dos seus filhos, da sua casa, vai se meter em quê em relação ao evangelho do reino de Deus? Caio. Se não começar dentro de casa, não pode se estender para lugar nenhum, é um conselho. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta Pode. aqui. Estamos acabando. Não, mas temos mais minutinhos. Você acabou de dizer uma coisa que, né, Paulo disse. A Igreja Católica se estriba nisso, né? E por que deu errado? Não, dá errado porque os padres... Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que era uma das marcas da apostasia proibir o casamento. Ah, tá. Aí começou. Aí, quando começa a dizer para servir a Deus, impõe que o cara não pode se casar, dá tudo errado. Porque a maioria das pessoas amam o trabalho em nome de Deus e querem servir, querem se entregar, querem fazer isso de todo o coração e com toda a espontaneidade, mas também querem se casar, né? Querem ter filhos. Uma coisa não briga de modo algum com a outra. Quando vem essa determinação papal, e que é bem posterior, a Igreja Católica não foi assim o tempo todo. A maioria dos papas casaram e tiveram filhos. A história do papado católico é também uma história de sucessão de dinastia. Teve papas que empossaram seus filhos, Olha. Então, a grande razão pela qual a Igreja Católica acabou adotando a proibição do casamento para os seus sacerdotes, Sim, Caio. foi em razão de questões de natureza econômico-financeira. Foi economia. Foi para que a viúva não entrasse em juízo contra a igreja, demandando bens em nome do que o marido, o sacerdote ou bispo tivessem feito pela igreja. Foi só por isso. Foi por essa razão. Mas não tem nenhuma outra justificativa, e essa não é uma justificativa. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria desses homens que ali estão
cara, estão cheios de tesão, como seria natural que estivessem. Aí o cara começa a masturbação na cela, viram grandes masturbatórios. Aí depois de um tempo, o tesão está ali. Quem tem acesso a alguma mulher paroquiana, que seja discreta, ele tem um caso e uma relação paralela. Isso aí rola muito. Filhos e tudo mais. Tem aqueles outros que não têm atração por mulher, que a atração deles é por homens. Aí começam padres com padres. Tem alguns que têm uma atração homossexual que vai virando perversão de poder. Aí entram as crianças. A pedofilia. A pedofilia. Coisas essas que provavelmente não acontecessem do jeito que acontecem na Igreja Católica se os padres casassem. Você ia ter muito divórcio, ia ter muito caso de adultério. Que isso é o problema de quem casou. De quem casou. Né? Mas não de homossexualidade, às vezes de gente que nem gay era, só precisava ter um prazer. E perversões que cresceram pelas doenças do poder da hierarquia religiosa, que faz o olhar querer consumir tudo aquilo que pode e deseja e consegue. De modo que Paulo foi explícito dizendo que nos últimos dias viriam aqueles que proibiriam o casamento, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso acontece por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. Quanto mais as pessoas pregam mentiras, mais os demônios entram no engano da história. Mais demônios. Ensine mentira e você será inspirado por Satanás profundamente. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que, porque falam mentiras e se acostumam com a mentira e passam a obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios, a consciência deles se dessensibiliza, fica cauterizada. E aí Paulo diz, esses também são aqueles que proíbem o casamento. Ele não está falando aqui da Igreja Católica. Ele está falando de certas linhas de fé cristã que tinham sido cooptadas pelo gnosticismo asceta, que era o gnosticismo que dizia que a salvação estava em separar o corpo do corpo, em não ter contatos físicos, em diminuir os contatos físicos. Isso é o ascetismo, ao qual Paulo faz referência em Colossenses no capítulo 2 inteiro. São aqueles que dizem não toques nisso, não pegues aquilo, não toques naquilo outro, não bebas aquilo outro. Ascetismo. Ascetismo, que tem aparência de piedade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. A psicologia de Paulo é fulminantemente simples e direta e a conclusão é chocante. Então, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, ascetismo. Não comas isso, não proves isso. Tudo isso é apostasia. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, todos eles, conforme aquele lençol de Atos 10, lá da casa de Simão Curtidor. Pedro mata e come camelo, réptil, cobra, tudo que judeu não comia. Proíbem, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por todos os fiéis e por tantos quantos conheçam plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Sexo, comida, bebida, e recebido com ações de graças, com gratidão, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus, pela palavra da gratidão e pela oração, todas as coisas são santificadas.
Uma vez eu falei numa reunião lá no Café com Graça, em Copacabana, que a comunhão que eu sentia, que eu tinha espiritualmente com a Adriana, tinha sido algo tão diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha tido na vida, que eu já tinha tido ímpetos de falar em línguas tendo relações sexuais com ela. Rapaz, se levantou uma mulher psicóloga, Eita, que rapaz. morava na Barra da Tijuca, não falou nada na hora, mas eu vi que a mulher enlouqueceu, ficou quase possessa. Quando acabou a reunião, ela veio falar comigo que ela não apareceria nunca mais lá. Ela não conseguia conceber alguém tendo relações sexuais e falando em línguas. Que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Eu abri esse texto e disse, olha, minha querida, desculpe, mas todas as coisas são santificadas. A comida que eu como com a boca e todas as outras comidas da vida. E todas as outras coisas. Todas as refeições são como, santificadas com ação de graças. Eu falo em línguas até fazendo um gol, sozinho, só não faço disso um espetáculo. Porque a Escritura diz que me coloca no terreno da hipocrisia e da não edificação do próximo e apenas da manifestação de imagem que não corresponde à realidade do Evangelho, que só pode ser reconhecido como fruto de caráter na vida e não como sinalzinho de língua estranha ou de qualquer coisa semelhante.